pertence à Igreja Deus e Amor e é um vídeo para você levantar um clamor, orar pela Igreja Deus e Amor, orar por este ministério. A experiência que eu tive com Deus, eu pude ver claramente. Foi uma visão muito clara que eu tive, que durante toda a minha vida e todas as experiências que eu já tive com Deus, nunca tinha acontecido isso. E eu queria compartilhar com vocês. Eu via a sede mundial da Igreja Deus e Amor. Tinha muita gente, estava aglomerado de gente. Só que não era um evento, não era uma concentração, não era um culto. Era um velório. Era um velório. E este velório era da nossa querida irmã Ereni Miranda, esposa do saudoso missionário Davi Miranda. E eu podia ver o luto, o lamento das pessoas, a família que estava ali, muitos pastores que eu conheço, diretores, muitos irmãos, membros, muita gente estava ali lamentando o último adeus. Só que na medida que o povo entrava e saía na igreja, aquela coisa, eu via muita lama, muita lama. O povo andava, pisava e aquilo sujava ainda mais. Eu ficava assustado com aquilo. Não era só, era muita lama que chegava a ter uma superfície de lama. E na forma que o povo pisava, afundava o pé. E de repente alguma coisa começava a acontecer, como se uma rebelião acontecesse. E começava a ter uma correria. Pessoas correndo de um lado, pessoas correndo de outro. Começava a acontecer briga. Era briga. E um ficava pro lado de cá e outros ficavam pro lado de lá. E era uma briga que estava acontecendo. E o povo se sujava no meio daquele barro. Uma coisa assustadora. E de repente, muita gente começava a corria. Por causa daquele tumulto, por causa daquela situação que estava acontecendo. O povo corria para fora. E na medida que o povo ia correndo para fora, a igreja se esvaziava completamente. A sede mundial se esvaziava completamente. E eu olhava e eu via a sede mundial cheia de galhos, cheio de ramos, sem luz, tudo escuro. Tudo escuro. Eu escutava o eco, porque a sede mundial é muito grande. E eu escutava o eco porque não tinha ninguém. E era ramos, tinha árvore dentro da igreja. Tinha muitas coisas, o altar estava cheio de coisas. Como se tivesse abandonado. Como se tivesse se transformado em um museu. O lugar onde ficavam as cadeiras, ali estava tudo cheio de ramos, de galhos, de raízes. Era muito triste. Tudo escuro. E eu via poucas pessoas que estavam na frente. E esse povo estava orando, esse povo estava ajoelhado orando. Mas era muita pouca gente, eu escutava o eco. A parte da igreja, tudo estava coberto por ramos, estava coberto por galhos, por raízes. E então, quando eu comecei a ver tudo aquilo, de repente eu fui pro lado de fora, e pro lado de fora estava cheio de gente, assim, cheio de gente. E o povo continuava brigando, o povo continuava discutindo tantas coisas. O povo, era tanta coisa. E naquela visão eu comecei a chorar. Mas eu chorava tanto, que quando terminou essa visão, que eu voltei em si, eu estava chorando. Uma visão impactante que está dando o que falar. No vídeo, o pastor Ariel compartilha uma experiência espiritual profunda, descrevendo uma visão chocante sobre a igreja pentecostal Deus é Amor. Ele viu a sede mundial tomada por um velório, lama, brigas e um cenário de abandono, com galhos e escuridão dominando o lugar. Essa revelação traz um alerta e convida à reflexão.
o que está por trás dessa mensagem. Será um chamado à oração ou apenas um sonho marcante? A narrativa nos faz pensar no futuro de um ministério tão querido por muitos.